Estudo bíblico 1 Samuel 4, verso 1. Os filisteus eram os únicos habitantes da Palestina que não tinham origem semítica. Vinham de Caftor, Amós 9, 7, Jeremias 47, versos 4 e 5, Deuteronômio 2, 23, que tem sido identificada como Creta. Alguns mestres creem que esses filisteus eram pessoas desalojadas por terem sido erradicadas pela invasão acaia na antiga Grécia, as ilhas Egeias e a costa da Ásia Menor em 1200 a.C. Os filisteus estavam organizados sob a liderança de 5 senhores, cada um controlando uma das 5 cidades principais: Asdod, Ecrom, Asquelon, Gaza e Gade. Seus centros ficavam na trajetória dos exércitos conquistadores. E assim, finalmente, os filisteus saem do cenário da história de Israel, a não ser pela herança do nome da Palestina que deixaram a terra. A antiga população filisteia de Canaã, durante o período patriarcal, foi aumentada por essas pessoas desalojadas. Verso 2. No campo. A batalha teve lugar em campo aberto, provavelmente na planície de Saron, onde os filisteus tinham a vantagem dos seus carros, capítulo 13, verso 5, 2 Samuel 1, 6. Os israelitas defenderam seu terreno, mas sofreram graves perdas de homens. Verso 3. Tragamos a arca da aliança para que nos livre. A arca precedeu Israel na travessia do Jordão e na batalha de Jericó. Simbolizava a presença e o poder de Jeová, e os anciãos criam que a apostasia podia ser desfeita com a presença do símbolo divino. Não podiam distinguir entre a arca como símbolo da presença de Deus e a verdadeira presença de Deus. Verso 4. Arca do Senhor. De forma irreverente, usaram-na como se fosse um fetiche. O mesmo aconteceu com a serpente de bronze, quando mudaram o propósito para o qual Moisés a havia construído. Números 21, verso 8 e 2 Reis 18, verso 4. Entronizado entre os querubins. Querubins eram os anjos encarregados de tarefas especiais relacionadas com os homens. Gênesis 3, 24, 2 Samuel 22, 11, Ezequiel 10 e 28, versos 14 e 15. Entre não se encontra no hebraico e a Septuaginta diz sobre. Dibélios apresenta a teoria de que a arca era um trono carregado pelos querubins estilizados sobre os 2 lados da caixa. Verso 5. Grandes brados. Deve ter sido o grito de guerra de Números 10, 35. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Verso 6. No arraial dos hebreus. Hebreus era o nome que os estrangeiros davam aos israelitas e que os próprios israelitas usavam quando falavam de si para os estrangeiros. Talvez venha de Éber, além, originalmente aplicado a Abraão porque veio de além do Eufrates. Josué 24, 2. Ou talvez seja um patronímio de Éber. Gênesis 10, versos 11 e 24, significando descendentes de Éber. Verso 8. Deuses. Os filisteus, de acordo com a sua teologia politeísta, interpretavam a palavra Elohim, Deus, como deuses, referindo-se a deuses que feriram aos egípcios, mostravam que conheciam a história do povo de Israel e os feitos do Senhor. Capítulo 6, verso 6. Verso 10. Caíram de Israel 30.000 homens de pé. Alguns dizem que esse número é um exagero militar das perdas. Outros que incluem todas as perdas, homens e bestas de guerra. Outros ainda que 30.000 homens perderam a batalha. Outros que
combate compacto e com flechas envenenadas produziam perdas imensas. Heródoto e Joséfo confirmam a vasta mortalidade que frequentemente marcava as batalhas da antiguidade. Nota homilética: a derrota vem quando se confia mais nas coisas criadas do que no Criador, verso 3. Quando tratam levianamente das coisas do Senhor, levaram a arca para o campo de batalha quando seu lugar era no santuário, verso 5. Quando os homens ímpios colocam-se a postos no comando e Deus é esquecido, versos 3 e 11. O resultado foi a morte de 34.000 homens, versos 2 e 10, a perda da arca, verso 11, e a destruição de Siló. As escavações arqueológicas em Siló revelaram as ruínas de uma cidade destruída em cerca de 1050 a.C. O castigo foi tamanho que os profetas posteriores o mencionaram como exemplo. Jeremias 7:12, 26, versos 6 e 9, Salmo 78, versos 60 a 65. Verso 11. Mortos. Com relação a esse desastre, ver Salmo 78, verso 60. Um homem de Benjamim. Há uma tradição rabínica que diz que esse homem era Saul e que ele salvou as tábuas da lei das mãos de Golias, que por sua vez fugiu com a arca do Senhor. Rasgadas as vestes. Rasgar as vestes e colocar terra ou cinzas sobre a cabeça eram sinais universais de luto pelos mortos ou por uma calamidade nacional. Josué 7, verso 6, 2 Samuel 15, 32. Verso 13. Eli estava assentado ao pé do caminho, olhando. Eli estava fora ao portão da cidade à espera de notícias da batalha. O mensageiro, na sua ansiedade de transmitir as notícias, passou correndo pelo velho homem cego assentado junto ao portão da cidade e teve que voltar depois para lhe contar o que havia acontecido na batalha. A cidade rompeu em gritos. A maior parte dos homens de Siló estava morta. Verso 17. Isso exemplifica bem o estilo do escritor bíblico. Os 4 itens, a fuga de Israel, o massacre geral, a morte dos filhos de Eli e a captura da arca, são apresentados na ordem de seu crescente significado para o velho sacerdote. Verso 19. Encurvou-se. Em algumas partes do Oriente, as mulheres parturientes dão à luz seus filhos em posição vertical. Em outras, elas o fazem ajoelhadas, como ainda é costume na Etiópia. Verso 21. Foi-se. A palavra hebraica expressa muito mais. É uma palavra agorenta que significa foi para o exílio. A arca fora para a terra estrangeira. É provável que essa vitória dos filisteus fosse seguida pela desolação de Siló. Embora os livros históricos silenciem sobre essa tragédia, estava longe de ser esquecida ainda no tempo de Jeremias, capítulo 7, versos 12 e 14, 26, verso 6. Icabod, hebraico Icabod. Onde está a glória? Glória tem uma variedade de significados em hebraico. Pode significar peso, usado metaforicamente para indicar valor ou prestígio. Tal glória pode se evidenciar em riquezas. Salmo 49, versos 16 e 17, em uma coroa, Jó 19, 9, em vestimentas brilhantes, Êxodo 28, 2. A glória de uma floresta são suas árvores, de uma nação, o seu povo. Glória também é usado como substituto para Deus. Aqui significa onde está Deus. Os hebreus costumavam confundir a presença de Deus e os símbolos religiosos da sua presença.
Deus estava onde os objetos sagrados estivessem. Quando a arca foi tomada, Deus foi considerado ausente de Israel. Nos anos subsequentes, os profetas de Israel insistiram que Deus estava com seu povo, tanto na hora do castigo como na hora da bênção.